Olá, graça e paz a você. Vamos ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 8, é o texto de hoje. Diz assim, de versículo 8 até o versículo 18. Texto um pouco grande, mas bastante proveitoso. Em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Bernabé chamava de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era este principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto às portas, touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Bernabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e clamando: senhores, por que vos fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos que vós, e anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas de estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Ok, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, da palavra de Deus, na qual o apóstolo Paulo, com seu companheiro Barnabé, estava em uma viagem missionária. Eles chegaram então agora em Listra, uma cidade próximo de Icônio e Derbe. Eles chegaram para pregar o evangelho naquela cidade, que era a cidade de Listra, uma cidade bem popular nos tempos bíblicos, nos tempos do Novo Testamento, dos episódios da igreja primitiva. E eles chegaram para pregar o evangelho naquela cidade, E ao pregar o evangelho, eles encontraram aquela cidade numa situação, duas situações bastante complicadas. A primeira situação que eles encontram a cidade é uma cidade com problemas. Problemas o quê? Físicos e espirituais. Físico porque logo na chegada da cidade, chegando na cidade, eles encontram com um homem paralítico. Aquela cidade estava doente de todas as formas, espiritual e física. Quer dizer, física porque já foram chegando na cidade e encontrou um homem paralítico. Espiritual porque a cidade encontrava uma tamanha idolatria que não podia nem muito menos ter uma vida sadia espiritualmente falando. O apóstolo Paulo, com seu companheiro de viagem Bernabé, eles começaram a pregar naquela cidade. Primeiro, o Senhor deu autoridade a eles para operar, o milagre de quê? O milagre da restauração do paralítico. Eles chegaram e ordenaram aquele paralítico que levantasse, tomasse o seu leito e andasse. Aquele paralítico estava naquela situação desde o seu nascimento, desde quando ele havia nascido. E agora encontrava a cidade também em problema espiritual, porque a cidade estava em uma terrível, como eu disse, idolatria. Após eles ter feito o milagre na vida daquele homem, através do nome de Jesus, do evangelho pregado, eles ordenaram aquele homem que se levantasse. Ele levantou e tomou seu leito e andou, prumou os pés, ficou de pé. A cidade inteira começou a querer idolatrar Paulo e Bernabé. Era uma cidade cuja acreditava naquela crença, tinha aquela crença, melhor dizendo, a crença de Zeus, de Júpiter, de Mercúrio, daqueles deuses da Grécia Antiga.
Então a idolatria apoderava daquela cidade. Fazendo aqueles dois homens de deuses, querendo fazer eles de Deus, quiseram construir uma imagens daqueles homens e sacrificar na frente deles. Mas Paulo, vendo aquela situação, disse: homens, varão, não fazeis tal coisa, não façam isso. Estamos aqui para pregar justamente contra isso, contra esses atos que vocês estão praticando. O apóstolo Paulo não achou por bem, de maneira nenhuma, hipótese alguma, fazer imagem, semelhança dele, construir artifício, imagem de escultura, uma imagem dele e nem muito menos do seu amigo Bernabé. Infelizmente, se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, ele não estaria contente com o que a geração de hoje contemporânea vive fazendo. Pegando a divindade, como ele mesmo disse em Atos capítulo 17, versículo 29, cuidando que a divindade assemelha a ela a arte da imaginação humana, a pedra esculpida pela mão do homem, a madeira trabalhada pela imaginação do homem, faz uma imagem dizendo que é a semelhança de tal Deus, de tal santo, de tal entidade espiritual. Se Paulo estivesse vivo hoje, ele não estaria nem um pouco satisfeito com o que os homens estão fazendo nos dias de hoje, comparando a divindade, as coisas divinas, com coisas pela arte da imaginação humana, construindo com a sua imaginação, fundindo uma imagem de escultura e tomando para si. Mas uma coisa foi interessante: quando eles pregaram o evangelho verdadeiro e genuíno naquela cidade, houve um alvoroço, houve um ribuliço naquela cidade, porque aonde o evangelho chega, realmente a mudança de vida, a transformação. Que Deus abençoe sua vida. Essa foi uma reflexão de hoje para você. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.